exaltado o nome bendito de Jesus. Aleluias, glórias a Deus, glorificado e exaltado é o nome de Cristo Jesus nesta noite. Só estou aqui compartilhando a live, já nós vamos dar o início e vamos comentar sobre várias coisas concernente à obra de Deus. E também estaremos pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Pronto. Boa noite a todos, prezados e amados, queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Saudações de paz do seu irmão em Cristo Jesus, Diego. Estamos iniciando essa live em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já, você, meu amigo internauta, seja bem-vindo à nossa live. A intenção, o intuito da live é trazer edificação para a sua vida através do glorioso e poderoso Evangelho de Cristo Jesus. Aqui nós vamos falar a respeito da obra de Deus, tudo aquilo que nós temos feito e realizado em prol do reino de Deus. Espero que você seja tocado aí na sua casa, aonde você está nos assistindo, que o Santo Espírito Santo de Deus possa agir em favor da sua vida. É com enorme prazer e satisfação que nesta noite estou aqui para simplesmente fazer a vontade de Deus, que para isso é que Deus nos concedeu esse portal, essa passagem nesta vida.
para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus ao seu coração. Deus te abençoe, que seja uma noite produtiva para nós e que, conforme a gente for pregando a palavra de Deus, Deus possa falar com você poderosamente. Queridos, deixa eu falar a respeito da obra de Deus. Hoje nós fomos direcionados a ir até o calçadão de nossa cidade, onde por costume, ou vamos dizer, várias vezes nós estivemos ali para pregar o Evangelho. Mas a pregação foi interrompida por conta da chuva. Vocês podem ver através das nossas redes sociais, que aqui nós estamos através do Facebook e através do Instagram. Sejam bem-vindos a todos vocês mediante essas plataformas. Então, infelizmente, não deu para estar dando ali a continuidade do trabalho, né? Onde, no momento que eu cheguei, pude ali... Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Aleluia. No momento que nós chegamos ali, eu me decomparei com os nossos amigos que faz esse mesmo trabalho que nós realizamos. Meu nome é Diego MacGyver, falo de vocês aqui de Londrina, cidade norte do Paraná. E eu pude ali contemplar o rosto de cada um deles, fiquei muito feliz, muito maravilhado de saber que eles estão bem e saber que eles continuam fazendo a obra de Deus. Querido, mas foi muito bom. Ali o tempo breve que Deus nos concedeu, utilizamos da maior forma possível, aproveitando esse espaço de tempo, aproveitando aquela hora concebida pelo Pai, e a gente conseguiu, introduzir a palavra de Deus aos corações das pessoas, aonde a gente pôde alertar, que Deus nos presenteou com um texto, a respeito da vinda do anticristo. Foi esse o assunto que foi abordado, que foi comentado nessa tarde ali naquele local. E, infelizmente eu não pude dar o desfecho final por conta da chuva, mas acredito que foi o suficiente, para que cada um fosse ali conscientizado dos seus atos, Deus sempre nos chamando, Deus sempre nos convocando, ao arrependimento genuíno. E conscientizando a todos que nós somos pecadores. Nós carecemos da misericórdia de Deus, que é um dos grandes fatores de nós não serem consumidos, querido? Pois bem, e ali havia um homem caído também, que estava ali numa situação de embriaguez, ou estava endopado por alguma substância química, que poderia ser uma droga que ele talvez havia feito uso, estava ali anestesiado, jogado as traças no chão, e uma situação deplorável, uma situação horrível, de decadência, de miséria espiritual, E mesmo assim ele ficou ali deitado. Com certeza ele ouviu a palavra de Deus, com certeza ele estava ali, por mais que estava naquela situação, mas alguma coisa ele vai assimilar, no dia seguinte. E mesmo ele estando daquela forma, daquele jeito, nós tivemos ali o bom senso e a vontade, a disponibilidade, que somente o Espírito Santo de Deus nos concede, de orar a favor daquela pobre alma, daquela pobre vida, E eu me senti ali grato por Deus, por ter esse privilégio, por Deus conceder essa cortesia a nós, de poder orar também pela vida desse homem, querido. Eu acredito assim na existência de Deus, eu acredito assim na luta de Deus, em prol de almas que estão perdidas, de pessoas que estão distantes, pessoas que foram extremamente afetadas por algo, mas são pessoas, são vidas, são almas,
e carece dos cuidados de Deus e carece também dos nossos cuidados como igreja. Então foi um assunto que eu também abordei, trouxe à tona ali, a respeito do serviço social da igreja, que seria o que? O evangelismo, a assistência, a ajuda, a intercessão, a oração. Então nós trouxemos vários assuntos e foi muito interessante. E tomara a Deus, né, que Deus possa ter tocado no coração deste homem, né, desta mulher, né, desse jovem, desse senhor que esteve ali ouvindo, para que eles possam chegar, né, e conseguir enxergar a verdade, né. Pois bem, querido, então foi isso o resumo, né, da obra de Deus que nós realizamos no Calçadão. Nós também integramos os panfletos, né, de evangelismo. Ali nós entregamos panfleto, muitas pessoas pegaram ali, receberam a palavra. A gente chegou com humildade, com simplicidade, né? Não quis impor a ninguém, não exigir nada de ninguém, até porque a palavra de Deus diz que não é nem por força nem por violência. Eu acredito assim que é o Espírito de Deus que toca na pessoa, faz que ela pegue aquele papel, e no momento que ela se encontra ali, talvez assim, sozinha, né, é justamente nesse momento que ela vai dar atenção àquele papel, né, e aquelas palavras estão escritas dentro desse pequeno papel. Mas foi bom a obra de Deus que nós realizamos ali, eu sou grato diante de Deus. Queridos, eu estou aqui com a Bíblia aberta, vamos ver, já tem aqui os nossos amigos, já estão aqui nos correspondendo. Kelvin, boa noite, Diego, boa noite, Kelvin, Deus te abençoe, meu querido. Deixa eu curtir aqui. O Marquinhos Pereira, Deus vê o teu esforço e o que você tem feito a respeito da obra dele. Grande é o seu galardão, filho do rei. Amém, Marquinhos, Deus te abençoe, meu querido. Muito obrigado pelas palavras de incentivo. Isso é o nosso combustível, gás, que realmente a gente precisa para continuar fazendo a obra de Deus. Boa noite, a paz do Senhor, varão valoroso. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você e sua família. Então nós estamos interagindo aqui com os nossos irmãos, né? Mas quiser deixar seus comentários, logo nós estaremos visualizando, logo nós estaremos aí falando, né, querido? E aqui também no Instagram vai ter algumas pessoas nos acompanhando ali, só que eu não vou conseguir alcançar, até porque está um pouco distante. Está no pedestal ali e tem outro aqui. Mas enfim, vamos lá, vamos para a palavra de Deus. Queridos, eu queria falar a respeito de uma palavra de bastante importância, de suma importância. Vai estar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo número 14. Vai falar a respeito do discurso de Pedro. Pedro vai discursar. E a Bíblia vai dizer assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Querido, Pedro fazia parte, né, do grupo dos apóstolos. Ele diz que os 11 estavam ali. Todos eles estavam reunidos na cidade de Jerusalém, aguardando a promessa a qual Jesus havia feito, né? Ele disse que ele voltaria para o Pai, mas não deixaria eles órfãos, que enviaria outro Consolador para habitar com eles. Esse Consolador se chama Espírito Santo de Deus. E essa promessa aconteceu, onde todos eles, após orarem, né,
está eles ali sentados dentro de um recinto, né, dentro de uma casa. A Bíblia diz que desceu um vento veemente impetuoso e invadiu aquele local, né? E foram repartidas línguas de fogo, onde repousaram em cada um dos apóstolos, daquelas pessoas que estavam ali. A Bíblia diz, aponta quase 120 pessoas, e diz que todas elas foram cheias do Espírito Santo de Deus. Agora Pedro, ele vai falar a respeito disso. Agora nós vamos analisar a pregação de Pedro. Por que nós vamos analisar a pregação de Pedro? Porque a mesma pregação de Pedro, ele vai falar a respeito de Cristo. O centro da mensagem de Pedro é Cristo. E assim também, hoje, em pleno século XXI, a palavra de Deus, ela não tem variação. A palavra de Deus é uma só. E o centro da mensagem do ministro a qual Deus levanta tem que ter Cristo, querido. Se nós descartar Cristo do centro da mensagem a qual nós recebemos da parte de Deus, não irá acontecer efeitos na pregação que nós estaremos pregando. Simplesmente vai ser uma coisa superficial. Simplesmente vai ser uma coisa normal. Não vai ser uma coisa sobrenatural. Porque a partir do momento que você menciona o nome de Cristo, a partir do momento que você está focado em glorificar o nome de Deus, com certeza coisas irão acontecer. Coisas vão nos surpreender. O impossível vai acontecer. O inesperado vai acontecer, querido. E aqui foi exatamente isso que aconteceu. Pedro, ele põe em pé com os 11 e levantou a voz e disse. Quer dizer, Pedro foi cheio do Espírito Santo. A pessoa que ela está cheia do Espírito Santo, ela vai ter ânimo, ela vai ter coragem, ela vai ser ousada, ela vai ter ousadia para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. E foi o que Pedro fez. Pedro não perdeu tempo. Ele percebeu que as pessoas ficaram atônitas. Ele percebeu que as pessoas voltaram, para os discípulos. Havia comentário. As pessoas estavam perguntando umas às outras o que seria aquilo, que movimento foi aquele, e que língua eles estavam pronunciando, E mediante a isto, Pedro não perdeu a oportunidade de testificar que aquela obra que estava sendo realizada era por conta de varões judeus. Ele se direciona ao seu povo. E você pode ver que o início do ministério de Pedro foi em Jerusalém. Aonde que está iniciando o seu ministério? É dentro do seu lar, você sendo um sacerdote da tua casa, da tua família, na sua igreja, onde você tem por costume congregar, no seu trabalho, aonde você está trabalhando, e no momento do descanso, da hora ali, do intervalo, você tem aproveitado esse tempo justamente para anunciar o Evangelho aos seus amigos e companheiros de serviço. Aonde é a sua Jerusalém? Querido, tudo tem um começo. Eu me lembro que quando eu iniciei o trabalho de evangelismo, eu não sabia se realmente esse era o meu chamado.
as coisas começaram a esclarecer a partir do momento que eu fui realizando, aonde foi testificando mais forte, né? E aonde eu pude realmente deduzir que o meu chamado era na área de evangelismo. Eu comecei entregando panfletos e até hoje continuo entregando panfletos, mas Deus vai dando as ferramentas para nós trabalhar na seara do Senhor, né? E Deus agregou também a mim e me deu a legalidade que eu anunciasse o seu evangelho, o qual eu não isentei, mas fui ali, né, temente a Deus, com muito temor em meu coração, com muita dedicação, e isso foi cada vez crescendo em grande proporção em meu coração, onde, né, a gente se arrisca, né, dá as caras a bater para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Então o meu começo foi assim. Daí eu me lembro que comecei na rua da minha casa, aonde eu tive a iniciativa, aonde eu tive a coragem, aonde eu não medi esforços, aonde eu não me importava com o que as pessoas iriam dizer ou a falar ao meu respeito, né? Eu não me importava com as retaliações, né, que eu poderia vir sobre mim, mas o único desejo da minha alma, do meu coração, era poder ser útil na obra de Deus, era poder realmente realizar, né, a obra de Deus. E foi indo assim, meus amados. Então, minha Jerusalém, pode-se dizer que foi a minha rua, né? Dali foi indo para as avenidas, nas esquinas, becos, atalhos, vila-valados, nas vias. Já preguei até na 10 de dezembro ali, próximo aqui o posto ali, né, sentido Pontilhão, Mufato aqui da Zona Sul. Já preguei ali e foi algo maravilhoso. Foi numa tarde, né? Nós iniciamos o trabalho ali entre 6h30 para 7 horas da noite e se estendeu, vários motoristas ouviram a mensagem do Evangelho. Então a minha Jerusalém foi exatamente a minha vila, a minha cidade, até Deus agora nos proporcionar os confins da terra, né? Inclusive nós estamos com um projeto que é KM para Jesus, onde nós iremos atender as cidades circunvizinhas aqui da nossa, né? E eu já tive estreando, né, esse novo projeto. O pontapé inicial iniciou-se ali na cidade de Sertanópolis. Quero mandar um abraço ao povo de Sertanópolis, que nos recebeu ali com muita carisma, com muita empatia, com muita simpatia. As pessoas ali dispostas, de coração aberto. Pude introduzir a palavra ali naquela cidade. Tivemos ali várias pessoas nos apoiando. Então foi um trabalho magnífico, extraordinário, que realmente estava necessitando. Espero, né, que Deus possa levantar homens e mulheres na cidade de Sertanópolis para fazer a obra de Deus. Então, quer dizer, Pedro teve que tomar iniciativa. Ele era mais ousado, né? Ele levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, quer dizer, que eles possam, né, que seja revelado a eles, que seja dito a eles, né, que eles possam ouvir realmente. E ele diz: escutai as minhas palavras, estes homens não estão embriagados, como vós pensais. Então a multidão estavam ali imaginando, pela descida, pelo batismo com fogo, né, do Espírito Santo de Deus, eles imaginavam que aquelas pessoas estariam embriagadas. Mas aqui Pedro está dizendo que elas não estão embriagadas, que aquilo ali é um efeito, né, do Espírito Santo de Deus.
E como que é esse efeito? É um efeito que te traz leveza, que você se comove, você fica sensível, onde você demonstra, né, o amor realmente assim, por Deus. Você está expressando o que você sente por Ele, e as suas lágrimas começam a escorrer o seu rosto, porque você não é digno dessa presença maravilhosa do Espírito, e o Espírito vem te visitar, o Espírito te escolhe, o Espírito de Deus sela você, o Espírito de Deus te unge, o Espírito de Deus vai te revestir, o Espírito de Deus vai te capacitar, o Espírito de Deus vai te levantar, o Espírito de Deus vai agregar em você o conteúdo, acervo das informações necessárias. Através da sua boca você vai ser o atalaia, você vai abrir sua boca para declarar as maravilhas de Deus. Então as pessoas ali não se sentiam dignas também. Havia comoção, choro, pranto, as pessoas glorificando, exaltando ao Senhor. Quer dizer, ela abre todo o seu sentimento, né, no momento que ela recebe a visita do Espírito Santo de Deus. A áurea dela, a flora dela se abre, querido. E é algo lindo, lindo, lindo mesmo. Eu me lembro que a minha conversão, o batismo do Espírito Santo eu estava buscando. Eu via muitos crentes dizendo a respeito do batismo do Espírito Santo. Eu não sabia de que forma iria acontecer, mas eu tinha certeza que a qualquer momento ia acontecer. E eu estava me preparando, eu era zeloso, eu estava me policiando, me reservando, vigiando com as minhas atitudes, com as minhas expressões, com os meus gestos, com meus comportamentos, com as minhas palavras, porque eu não queria pegar e entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu queria despertar sua atenção, eu queria atenção, e queria principalmente ser batizado com fogo. Eu via as pessoas ali dentro daquele arraial, né? Dentro do tabernáculo, da casa de oração, as pessoas levantando a mão para cima, salmodiando, louvando, bendizendo a Deus. De repente aquelas pessoas recebiam revestimento, né? A boca daquelas pessoas se abria e começava a dar rajadas de línguas, né? E aquilo eu achava lindo, extraordinário. E eu falava, Senhor, eu também quero ser participante disso. Eu também quero sentir o que eles estão sentindo. Que o Senhor não venha privar de mim, que o Senhor não oculta a sua face de mim, que o Senhor não se esconda de mim, que o Senhor não feche os seus ouvidos mediante o meu clamor, a qual tenho feito perante Ti. Quando eu menos esperei, querido, foi numa noite. Eu me lembro que o presbítero Milton, da Primitiva, ele trouxe uma mensagem sobre a cruz. Aquilo ali eu comecei os meus pensamentos começou a subir, e imaginar de que maneira Jesus foi entregue, de que forma Ele morreu por nós. Comecei a imaginar os seus sofrimentos, o que Ele passou, e aquilo começou a vir, sabe, cenas em minha cabeça, imaginando como seria. E aquilo eu fui glorificando a Deus, exaltando, pedindo misericórdia. Me sentia ali impuro, me sentia ali nu perante Ele. E aonde eu comecei a chorar por ver a minha situação. E naquele momento, querido, eu olhei para cima, assim, fechei os olhos, abri a boca, eu fui tomado pela presença do Espírito Santo de Deus. Eu me lembro que eu comecei a chorar, eu chorava. Eu saí do culto chorando, cheguei em casa chorando e não parava de chorar. A gente precisa viver isso, querido.
a gente precisa voltar às nossas raízes. Raízes que pertencem a nós. Raízes que foi dado a nós. Promessas que foi feita a nós. Nós precisamos realmente voltar. A igreja desse século XXI, ela está fria, está gelada. As pessoas não têm mais a sensibilidade, não se comovem mais com a palavra de Deus. E nós temos ela aqui traduzida em nossa língua. Nós temos ela na nossa frente, em nossos olhos. Os meus olhos estão contemplando a palavra da vida. Os meus olhos estão contemplando neste momento o presente de Deus que foi dado a nós. Várias nações não têm esse privilégio que nós temos. Várias nações nunca ouviram falar de Jesus. Várias pessoas estão descendo o inferno por conta de não conhecer as Escrituras. Várias pessoas, querido, não pode, ter a sua alma lavada pela palavra, porque não tem na sua língua. Vários países aí se fechando, onde tem uma extrema ditadura, onde se levantou um tirano, onde os cristãos estão sendo perseguidos, onde os cristãos estão sendo torturados nos campos de concentração, ficando distante dos seus parentes, familiares, onde muitos cristãos até mesmo têm entregado a sua vida a Cristo, sendo mortos, degolados, fuzilados, despedaçados, triturados, moídos pelas garras de Satanás, pelo sistema deste mundo. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno, querido. E nós temos em nosso Brasil, a nossa pátria amada, um país que nos dá a liberdade de expressão. E nós não usamos desse direito que a nossa Constituição nos dá, Muitos têm vergonha, de anunciar o Evangelho. Você vê que Pedro se levantou com autoridade, com voz ali, e começou a pregar na sua cidade, em Jerusalém. Ele não se envergonhou do Evangelho. O apóstolo Paulo lhe diz em Romanos 1,16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Jesus, ele diz: porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, na sua glória e na do Pai e na dos santos anjos. Jesus diz: porque qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Então o Evangelho de Cristo não é brincadeira, querido. O Evangelho de Cristo é para ser levado na seriedade, é comprometimento, é prudência, é você levar a pé da letra, a pé da risca. Nós não estamos aqui para brincar, nós não estamos aqui para perder o nosso tempo, nós não estamos aqui para brincar de ser crente, não. Nós estamos aqui para realmente ser uma pessoa diferenciada. Jesus diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos incrédulos, para que veja vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Então, nós somos a luz deste mundo, nós somos a candeia, nós somos o ponto referencial. Nós precisamos levar as pessoas a Cristo, conduzi-las a Cristo. E de que maneira nós fazemos isso? Apresentando a palavra de Deus. Não é você apresentar a cesta básica, o alimento, a roupa, a provisão. Porque se aquela pessoa morrer com toda essa provisão que você apresentou a ela, ela vai para o inferno. Agora, se primeiramente você apresentar a palavra de Deus, ela tem grande possibilidade e chance de herdar a eternidade. E as demais coisas não serão acrescentadas, porque Deus sabe o que de fato a gente necessita. Antes de nós abrir a boca, Ele sabe o que de fato você precisa, o que eu preciso.
O que está faltando é a gente tomar iniciativa. É como Pedro aqui. Ele levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Ele chama o povo a escutar suas palavras. Todas as vezes que eu estou ali no calçadão ministrando a palavra de Deus, eu convido as pessoas. Eu estou convidando para que elas possam ouvir o Evangelho. Modesta parte, estou chamando elas. E ele diz, né, esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E realmente o profeta Joel, ele profetizou, né, a respeito da descida do Espírito Santo de Deus. Eu vou ver aqui se eu encontro essa profecia de Joel, para que a gente possa, né, ler aqui para os amados irmãos, e para que testifica, né, a palavra aqui, como foi descrita aqui, anunciada, e pela boca do profeta Joel, né, Deus, ele faz, né, que desça a presença do Espírito Santo de Deus. Aqui, ó, Joel 2, 28. Promessa da efusão do Espírito. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas. Naquele dia derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Você vê, essa promessa, ela se conclui aqui em Atos 2. Você vê como a palavra de Deus, ela não cai por terra, né, meu querido? Aleluia. Então Deus fez recair sobre os servos o Espírito Santo de Deus. Você é servo de Cristo, continue orando deste propósito. Se lembra-se que as Escrituras dizem que eles estavam orando. Eles estavam ali pedindo, né, o revestimento. Estavam solicitando, né, essa graça de Deus. E as orações dele foram atendidas, aonde, né, o Espírito de Deus desceu em toda a carne que ali estavam, né? E eles foram cheios da presença de Deus. Não tem coisa mais maravilhosa do que você ser cheio da presença de Deus. A Bíblia diz: não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos da presença de Deus. De que forma eu posso ser cheio da presença de Deus? Você, primeiramente, observando diariamente a palavra de Deus e cumprindo aquilo que está escrito nela. Porque a Bíblia diz: não seja apenas ouvinte da palavra, mas cumpridor dela. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visão, e os vossos velhos sonharão sonhos. Você vê, né, que Pedro teve acesso a essa passagem bíblica, né? Ele estava falando justamente aquilo que Joel havia escrevido, e trazendo para os seus dias atuais. Então isso é a mesma coisa que a gente faz, querido. Nós observamos textos, né, da Bíblia, onde grandes, extraordinários profetas de Deus que foram usados por Deus, ali eles falaram, né? E a gente lança isso
perante a multidão, justamente isso como Pedro estava fazendo. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo da terra, sangue e fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você já invocou o nome do Senhor? Você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador na sua vida? Ou você está perdendo tempo? Ou você está sendo iludido, enganado? Ou você está amando o presente século? Você está amando as coisas com semente esta vida? A Bíblia diz, não vos embaraceis com os negócios desta vida, querido. Ou você está pegado nas coisas dessa vida? De que forma você está, querido? O que você tem apresentado? A Bíblia diz, querido, que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Então, as pessoas estão focadas, as pessoas estão indo em busca dos seus prazeres carnais, estão indo em busca das suas realizações, estão indo em busca dos seus sonhos, estão indo em busca de suas metas, atingi-las, estão em busca das suas necessidades, das suas provisões, estão indo em busca daquilo que pode saciar a sua alma, mas não tem buscado a presença de Deus nesses últimos dias, não tem buscado a presença de Cristo, que Ele é tudo isso, querido. Às vezes a gente acha que falta algo em nós, ou falta algo para a nossa vida, e realmente falta a presença de Deus em nós. Não é das coisas materiais, porque a vida do homem não constitui das coisas que ele tem. E ele é considerado o mais miserável entre os homens, a Bíblia diz. O que está faltando na sua vida, para você ser uma pessoa feliz, para você ser uma pessoa realizada, para você ser uma pessoa contente, alegre, o que está faltando na sua vida é Cristo. É Jesus. Porque Jesus ele está em estágio de espírito. E a Bíblia diz que todo aquele, sem fazer acepções de pessoa, sem selecionar pessoa, sem fazer uma seletiva de pessoa, sem pegar e fazer distinção de pessoa, é todo aquele que invocar, dependente da pessoa que seja, dependente de sua índole, do seu caráter, dependente do que ela faz, deixa de fazer. Mas se ela invocar o nome do Senhor, ela será salva. Ele será salvo. Só que nós precisamos o quê? Invocar o nome do Senhor. Invocar é chamá-lo, é querer que ele faz parte da nossa vida, é querer que ele venha habitar em nós, que ele possa fazer de nós templo da sua morada, e nós seremos templo do Espírito Santo de Deus, nós seremos a igreja de Cristo, nós vamos ter a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, os nossos passos vai ser dirigido por Ele. Nós vamos receber conselhos através da palavra. E Ele vai ser o mestre que vai nos direcionar. Vai sanar as nossas dúvidas, nossas questões. Vai nos orientar. Vai nos conduzir para mais perto de Deus ainda. É esse espírito de fortaleza, esse revestimento é que você precisa.
Varões israelitas, escutai estas palavras. Pedro mais uma vez está exortando. Ele fala duas vezes: escutai as minhas palavras, no versículo 14, e agora no versículo 22 ele diz novamente: escutai as minhas palavras. Estas palavras. Por que ele está exortando? Porque quando você conhece as Escrituras, você sabe realmente o fim. Você sabe realmente aquilo que pode prejudicar a sua vida. E você tem o compromisso com Deus de alertar este mundo do perigo a qual eles estão correndo, que é de passar a eternidade longe de Cristo. Cristo, ele não quer isso. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Este é o desejo de Deus. A Bíblia diz: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos seus maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então Deus não tem prazer na morte do ímpio, querido. Mas a Bíblia diz que as nações que se esquecem de Deus serão lançadas no inferno. A mão de Deus é sobre todos que buscam para o bem, mas a sua força e sua ira é sobre todos que o deixam. Então, querido, Deus, ele é um Deus de amor, mas também ele é um Deus de justiça e um fogo consumidor. Então não brinque, de Deus não se zomba. Tudo que o homem fizer, ele vai colher aquilo que ele fazer. Quem cega ventos colhe tempestade, é o que a Bíblia diz. Então você está tendo a oportunidade. Cristo está te oferecendo a oportunidade hoje, através dessa transmissão, através dessa live, para que você possa rever os seus atos. E tem muitas pessoas que não se sentem dignas de buscar a face de Deus, por conta dos seus pecados, por conta dos seus erros, por conta das suas atitudes. Ela não se sente capaz. Mas Jesus, ele está te esperando, assim como aquela parábola do filho pródigo. Se lembra? A Bíblia diz que havia um senhor, e ele era dono de terra. E esse senhor, ele tinha 2 filhos. E a Bíblia conta que um desses filhos, a qual ele tinha, ele pede baixa. Ele pede para que o pai acerte com ele as contas e dá o direito que pertence a ele, né? A herança. Ele diz que isso pesa no coração do pai, né? Não por conta do dinheiro, não por conta da herança, mas sim de ver o seu filho, né? Agora tomando essa atitude, né? Ele agiu de uma forma precipitada, ele foi infiel perante o seu pai, ele não estava agindo com prudência, estava sendo insensato, os seus desejos estavam falando mais alto, e principalmente ele foi uma pessoa que não valorizou nada daquilo que o pai havia oferecido a ele ao longo do tempo. Mas seu pai dá o direito que lhe pertence e diz que esse seu filho faz suas malas e vai correr ao mundo, né? Onde ele gasta toda a sua herança, ele gasta todo aquele dinheiro com as coisas concernentes a esta vida. E diz que chega um momento que ele começa a passar dificuldade, necessidade. E agora ele vai em busca de um emprego, para que ele possa, né, adquirir como se sustentar. E ele arruma um emprego de jornaleiro para sustentar os porcos.
E diz que ele depositava ali, né, aquela lavagem, e os porcos comiam, e ele estava observando. Começou a sentir fome e desejar se alimentar das bolotas que o porco estava comendo. E ele caiu na consciência dele que até os servos, os empregados da casa do seu pai, estavam agora se alimentando melhor do que ele. E ele pega e toma uma iniciativa. E naquele momento cai a real, os olhos dele se abrem, aonde ele se arrepende, né? E tem o desejo de voltar para casa. Quer dizer, estava longe do pai, distante do pai, longe da vida do campo ali junto ao pai, longe do afeto do pai, né? E de repente, agora ele tem um desejo, isso está lhe fazendo falta. E quem sabe eu estou falando com você, quem sabe você está vivendo nessa situação deplorável, né? Dessa decadência, dessa miséria espiritual. Quem sabe você está vivendo desta maneira como este jovem. Você saiu a se aventurar da presença de Deus. Quer dizer, o mundo te iludiu e te enganou de novo. E hoje você se encontra afetado, destruído, né? Machucado, ferido. Só que isso te pesou o coração. E você quer voltar à presença de Deus e não sabe de que forma, de qual maneira. Faça igual esse jovem, não perde o seu tempo, é hoje. A Bíblia diz que acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se nesse momento que nós estamos aqui ao vivo falando, você pegar e se arrepender de todas as coisas que você fez e praticou nesta hora, você irá receber o perdão de Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui no livro de 1 João. Aleluia. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Capítulo 2, versículo 1 agora. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação. Sabe o que significa a palavra propiciação? É sacrifício de Cristo que aplaca e desvia a ira de um Deus irado. Quer dizer, se o salário do pecado é a morte, e se Satanás se opõe a Deus e nos acusa de dia e noite, ele pode muito bem chegar perante a presença de Deus e nos acusar de algum feito que nós infelizmente fez. E nisso Deus vela pela sua palavra e faz de tudo para cumprir. Ele vai vir realmente para nos exterminar. Mas nisso surge Cristo. Aqui a palavra propiciação. Novamente ele vai ser vituperado em nosso lugar. Vai passar pelos mesmos sofrimentos que ele passou, para que a gente não seja destruído. Agora você vem falar para mim que Deus não te ama, que Deus não se importa com você, que Deus não faz questão por você, meu amado. Até esse prezado momento, Cristo ainda está sofrendo por nós. Ele sofre de ver muitas das vezes o homem errar o caminho para a vida eterna. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém há que possa vir para o Pai se não for por mim. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo.
Então esse filho se arrepende e volta. E de longe o pai o vê. E o que ele faz? Ele vai na sua direção e estende os braços. Recebe este filho de braços abertos. E Jesus demonstrou ser esse pai. Ele morre na cruz com o coração partido, segundo a medicina, e ele morre com seus braços estendidos para o mundo. Se estendido para quê? Para que ele possa te receber. A Bíblia diz que quando ele fosse levantado, ele atrairia a todos. Porque o que me achar, achará vida e alcançará a favor do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único unigênito Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o homem, mas para que o homem fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Porque o Filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Bem como o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus ele comprovou isto, querido. Graças a Deus. A Bíblia diz, porque Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, né, querido? Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para a luz, né, para o Filho do seu amor. Aleluia. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno. Agora aqui, Pedro começa a mencionar Jesus mediante esse discurso, varão aprovado por Deus, entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais. Então Jesus, ele foi aprovado por Deus como um varão prudente, né? E ele trazia consigo, né, sinais, prodígios e maravilhas que Deus por ele fez. Então, através de Cristo também estava o Pai juntamente com ele, realizando esses sinais, prodígios e maravilhas entre o povo. Que sinais são esses? Que prodígios são esses? Que maravilhas são esses? Ressuscitar mortos, expulsar demônio, abrir, né, o ouvido do surdo, soltar a língua do mudo, curar doenças, ou aquele jovem que sofria ataque epilético, aquela mulher que tinha hemorragia, né, que há 12 anos padecia, os leprosos que estavam para fora da cidade, e os 10 foram curados e só um voltou a agradecer a ele. O homem da mão mirrada, né, e foi no dia de sábado que Jesus restabeleceu a mão dele como a outra. Lázaro, estando morto já há 4 dias, já cheirando mal, Jesus vai até a aldeia onde estavam as suas irmãs. Essas suas irmãs levam ele aonde ele foi depositado e ele brada, né, para que Lázaro saia da cova, né, ou da tumba onde foi depositado, e diz que ele saiu imediatamente. Então são esses sinais que a Bíblia descreve aqui. Ele fez no meio de vós. E hoje Jesus não faz esses sinais no meio de nós. A Bíblia diz que Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Ele não tem sombra de variação. Ele não fica
cocheando em dois sentidos, em dois pensamentos, não, querido. Então ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Então ele não mudou, ele continua realizando, só que com um detalhe: esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão nova língua, pegarão em serpentes, se beberes alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vai ter também outra passagem aqui no livro de João, que também Jesus ele diz, né, a respeito, né, das suas obras. João 14:12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. 14:14. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, meus amados, Jesus ele fala, né, querido? Ele fala que se qualquer coisa que a gente pedir em seu nome, ele vai fazer. Só que com um detalhe, né? Que nem vai dizer lá: se as minhas palavras estiverem em vós, né, pedirei tudo e assim vos será feito. Então é necessário que a gente seja comprometido com a palavra de Deus. Cada vez que você medita na palavra de Deus, a sua fé, né, ela vai crescendo, aonde você vai ter fé o suficiente para crer no sinal de Deus. Aleluia. No meio de vós, como vós mesmo bem sabeis, a este que vós foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificar. Quer dizer, Jesus foi entregue. Após, você pode ver que Judas traz Jesus na noite da ceia, a última ceia que ele celebra com os discípulos, né? E a Bíblia diz que ele reparte o pão, molha o bocado e dá Judas. E naquele exato momento, Satanás se apodera dele, aonde ele chega nos principais, que na época era Anás e Caifás, sumos sacerdotes de Deus, e bola o plano, o projeto de estar entregando o Filho de Deus. E ele daria um sinal este, aquele a qual ele beijasse na face, aquele seria o Cristo, né, o Messias, o Jesus, chamado de Nazareno. E isso aconteceu no horto, no Getsemane, né, aonde os homens foram até aquele local, um local bastante conhecido, né, pelos seus discípulos, onde Jesus de costume ia, né, ali orar, buscar a face do Pai. E justamente naquela noite Judas não estava presente com os demais, e de repente ele aparece, né, no meio da multidão, aonde ele se antecipa, né, e dá o beijo no rosto de Cristo. E Jesus diz a ele: você trai o Filho do Homem com beijo? E naquele exato momento eles pôde ali identificar que aquele homem a qual Judas havia beijado na sua face era o Cristo. Aonde eles foram para prender Jesus, Pedro tira a espada da bainha e tira, né, e fere o sumo sacerdote ali, Malco, né, o sacerdote Malco. E Jesus fala imediatamente para que ele possa, né, colocar a espada na bainha, e naquele momento, né, os seus discípulos o deixam, né, fogem, e Jesus foi levado a esse conselho que a Bíblia diz aqui, que Pedro fala: e tomando vós o crucificaste. Levaram Jesus para ser crucificado perante Pôncio Pilatos. Pilatos, ele falou: vocês têm ali o governador, né? Vocês têm ali Herodes da Judéia, e ele pertence à Judéia, leva até ele, mas
ali perante Herodes, ele não representou qualquer tipo de ameaça, né? Pelo contrário, Herodes simplesmente achou que ele era um homem comum, enfim. E eles não tiveram bom êxito nisso, encaminharam novamente Jesus perante Pôncio Pilatos, e a mando dos sacerdotes contagiaram a multidão, e a multidão começou a pedir a crucificação de Cristo. Em todas as tentativas, Pôncio Pilatos tentou ali, né, de uma certa forma, libertar Jesus, mas infelizmente era necessário cumprir as Escrituras, ou vamos dizer assim, não vamos dizer infelizmente, né, querido, mas graças a Deus por isso, né, porque se Jesus não tivesse subido à cruz, eu e você neste momento nós estaríamos no lago de fogo, na condenação eterna. Mas aqui ele continua: e mataste pelas mãos de injustos. Versículo 24, ao qual Deus ressuscitou. Quer dizer, Deus ressuscitou o seu filho. Soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Nem a morte teve o poder sobre o Filho do Homem, porque Jesus não pecou. Em tudo foi tentado, mas não pecou. Infelizmente, nós vamos sofrer a morte. Nós iremos morrer, né? Vai chegar um momento que os nossos olhos vão fechar. Vai chegar para nós o dia a qual Deus determinou de fato, né? Mas nesse dia você precisa estar preparado, meu amado. Nós não sabemos quando, mas nós precisamos se preparar, porque a qualquer momento, né, Jesus pode nos chamar. Querido, então eu vou estar terminando nessa passagem. Espero que vocês possam ter sido edificados com esta palavra, que Deus possa abençoar a sua vida. Nós estamos agora, 00:45, né? E eu quero estar orando também pela vida de todos vocês que estão aqui, né? Participando conosco, né? Participando deste momento aqui de meditação da palavra de Deus. Então eu gostaria de orar pela vida de vocês. Aleluia. Vamos orar então, meus amados. Querido Deus, em nome do seu Filho Jesus Cristo, a qual nós estamos perante a sua face, nós pedimos a licença para adentrar perante a sua presença. Que o Senhor possa nos receber, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, que o Senhor venha verter o seu sangue sobre nós, nos purificando, para que a gente possa apresentar as nossas ofertas perante o seu altar. Pai, com muita alegria e felicidade, eu gostaria de agradecer o Senhor por este momento único a qual o Senhor nos oferece. O momento que o Senhor nos concede para ministrar a sua palavra perante aos nossos amigos que se encontram aí do outro lado, né, da tela do seu smartphone. Pai, eu oro por eles, para que o Senhor possa de encontro a cada um deles nesta hora bendita, para que o Senhor possa abençoá-los, para que o Senhor venha livrá-los do mal, para que o Senhor venha dar, Senhor, força, para que todos possam resistir, ser resistente, né, às tentações que muitas das vezes tentam contra nós. Eu peço para que o Senhor abra os nossos entendimentos concernente à tua palavra, que o Senhor venha afirmar os nossos passos e nós possamos estar determinados a alcançar o céu de glória, Pai. Que o Senhor venha nos dar força para que a gente venha renunciar àquilo que tem desagradado ao Senhor, para que o Senhor possa nos abrir os nossos olhos
para identificar, Senhor, aquilo que a gente não enxerga, que a gente acha que não é ruim, prejudicial à nossa alma, ao nosso espírito, Pai. Pai, eu oro para que haja comunhão, paz, prosperidade, desenvolvimento, avanço, crescimento, que haja harmonia dentro dos lares, que o Senhor venha repreender esse espírito de desavença, de contenda, de desentendimento, de briga, de ofensas, que o Senhor venha repreender esse espírito, Senhor, da separação, que tem tentado contra a vida deste casal, que tem tentado contra a vida do meu irmão, da minha irmã nesta hora, causando esfriamento conjugal, né? Esfriando a relação, Senhor. Eu oro, Senhor, pelas famílias, que as nossas famílias não sejam destruídas pela cultura que aí está, Pai. Para que não seja aprovada no Brasil esta lei que é o aborto, Pai, que foi aprovada ali na Argentina, onde houve várias manifestações a favor, onde pessoas comemoraram o crime, o assassinato, o homicídio, Senhor, contra o inocente, uma criança, um feto, Pai. Pai, que o Senhor possa agir na sua prudência e na sua justiça perante esse povo, perante essa nação, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu oro, Senhor, que no Brasil essa cultura podre, imunda, essa cultura das trevas, essa cultura do demônio, Senhor, não venha, Senhor, pegar em momento algum, ganhar força, ganhar adeptos, que pessoas não sejam influenciadas pelo mal, Senhor, mas que elas sejam influenciadas pela Tua palavra, que haja conversões, que o Senhor possa nos dar o direito de alcançar vidas, almas venham se render perante o Senhor, que o Senhor possa nos dar habilidade para manusear a espada do Espírito, Pai, para que vidas sejam tocadas, para que vidas venham se despertar do sono, dessa sonolência, que elas possam acordar, que elas possam ressuscitar, Pai. Opera esse grande sinal na minha nação, na minha geração, nos meus amigos que aqui estão nos ouvindo, que estão juntamente conosco, Pai. Eu oro também neste momento para que o Senhor venha usar cada um deles, a cada pessoa que se manifestou aqui, Senhor, para que o Senhor possa, Senhor, trabalhar na vida dela, lapidá-lo, para que eles possam ser um instrumento de justiça, que eles sejam bisturi na sua mão, Pai, para que o Senhor possa operar grandes sinais, prodígios e maravilhas. Amém. Esta é a minha oração que faço perante Ti, Pai, e já Te agradeço no nome de Jesus. Queridos, nós estamos finalizando mais essa transmissão, e que Deus te abençoe. Muito obrigado aos nossos amigos que estão presentes aqui através do Instagram, os nossos amigos que estão presentes aqui pelo Facebook. Que Deus te abençoe. Estamos finalizando. Fique com Deus e até a próxima, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Até mais.